Programa Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Estamos falando sobre o amor que nos dá força para continuarmos, especialmente quando falamos do coração das mães. Essa força que é capaz de realizar verdadeiros milagres, verdadeiras transformações. A gente percebe quando fala sobre esse exemplo que não é só literalmente, não é só hipoteticamente falando ou de forma subjetiva, mas literalmente, né? As mulheres se tornam mais fortes diante do perigo iminente de um filho, por exemplo. A gente vê aí muitas notícias, pesquisas que mostram que até a força física se multiplica diante de um risco, por exemplo, que a criança, o jovem passa. E por que isso acontece? Porque existe amor. O amor é essa força que nós temos para vencer a adversidade, nos torna mais saudáveis, mais fortes. É um amor que faz com que a gente supere qualquer obstáculo. Esse amor que nos é ensinado por Jesus. E é diante deste sentimento que nós convidamos você a orar conosco, pelos seus familiares, pelos seus amigos, por quem você ama. Vamos juntos buscar o poder de Deus em nossa vida. O nosso telefone para que você participe aqui do Vida Plena é o 0300 10 07 940, 0300 10 07 940, ou então você pode acessar a internet e mandar o seu recado para a gente por lá. O nosso endereço eletrônico vidaplena@boavontade.com. E já que estamos falando sobre mães, vamos falar sobre saúde das mamães, das gestantes em especial. Estamos recebendo mais uma vez aqui no nosso programa o personal trainer Givanildo Matias. Givanildo, obrigada pela presença. Continuaremos a trazer essas dicas aí para as mamães. Muito bom, legal, que acho que surtiu um efeito positivo. Sim. A gente teve um programa anterior que falou bastante, né, sobre o tema, e hoje a gente vai falar específico dos exercícios. Bom, então, atenção, dica aí para você que está no comecinho da gestação, para você que nem a Josiane, que está aqui conosco, Josiane Gonçalves, com a Angelina, já está na reta final da gestação. A atividade física ela é importante, a gente traz inclusive alguns dados. Aí estimam-se que 25% das mulheres gestantes apresentam pelo menos algum tipo de sintoma relacionado à questão do aumento do peso, da barriga, especialmente a lombalgia, essas dores musculares na região das costas. Isso acontece com frequência, então? Acontece isso, acontece o excesso de peso fora do que seria o ideal, né? Normalmente se espera que a mulher aumente até uns 12 quilos na média, e quando a mulher passa um pouco desse ponto, ela está entrando até numa situação que não era interessante. O enfraquecimento muscular, a falta de flexibilidade, são todos fatores que vão acarretar aí numa gravidez mais positiva do ponto de vista da saúde ou negativa, né? Porque de repente pode ter alguma situação no meio do processo que a mulher sinta algum incômodo, que são essas dores. Sim. São esses sintomas que podem ser evitados. E aí a gente tem um dado interessante que 25% dessas mulheres sente alguma coisinha e poderia ser evitado cuidando da saúde, cuidando do seu estilo de vida. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim, Givanildo, não, mas sentir dor é normal. Não é normal sentir dor, né? A gente tem que se incomodar, apesar de ser recorrente muitas vezes, a gente precisa investigar e tentar evitar com que esse incômodo aconteça. Perfeito. A gente tem algumas situações que realmente uma dor ela é inevitável, pode até ser que aconteça mesmo, mas é importante você se preparar antes da gestação, né, no caso das mamães, durante todo o processo, e vai tendo algumas mudanças. Até o 3º mês tem umas recomendações, do 3º até o 7º, 8º mês tem outras recomendações. Na reta final, que é o caso da Josi, aqui já tem outras recomendações. Eu ia perguntar, a Josi está aqui com a Angeline está prestes a chegar, e aí ela até comentava com a gente assim, que fica mais difícil até alguns movimentos, abaixar, por exemplo, Perfeito. É quase impossível. Até no final, na reta final da gestação, eu posso realizar atividades? Pode sim. É o que a gente comentou em outra ocasião, né? Se a mulher não puder fazer nada, ela também não pode fazer as atividades do lar, né? Estender uma roupa, limpar a casa, cuidar às vezes de outro filho que já tem. Então, tudo isso acontece. E a gente sabe que não é assim que funciona. Agora, é preciso mais do que nunca nessa reta final ter uma adaptação bem interessante, porque, inclusive, foi o que a Josi comentou agora, ela está com um pouco de falta de ar, está sentindo algum incômodo. Então, em alguns casos deve fazer, mas é preciso ter orientação mais específica e estar bem alinhado com o médico, porque pode ser que até nessa reta final, em alguns casos, seja até interessante parar 100% mesmo, no último mês talvez. Mas é uma condição pouco provável. Mas, por exemplo, um alongamento é sempre importante fazer? Sim, exatamente, é o que a gente fala. É um alongamento, atividade de intensidade
baixíssima, que vai ajudar, vai trazer muitos benefícios. E como que eu faria, por exemplo, uma É, atividade para uma mamãe que já está assim na reta final? A gente vai falar agora de alguns exercícios que ela pode fazer, tanto do ponto de vista de fortalecimento, quanto do ponto de vista de flexibilidade. Tá, vamos lá então. Algum desses exercícios, primeiro é para trabalhar a musculatura do ombro, que é uma musculatura que ela vai ter que ter preparada, né? Ainda mais nessa reta final, porque depois vai ter que sustentar o neném para amamentar, segurando o neném, fazer gude com o neném, né? É verdade. Tem que fazer todas essas brincadeiras. Criança fica bastante no colo. E é interessante que a gente pode usar alguns utensílios domésticos. Por exemplo, ótimo. aqui ó, a gente trouxe um exemplo, que é uma garrafinha de 500 ml, que pode ser uma garrafa de refrigerante pequena, pode ser um saquinho de açúcar, um saco de arroz de 1 quilo, de 5 quilos vai ficar muito pesado. E aí tem um movimento, que é um exercício que ela vai poder realizar, que vai trabalhar a musculatura do ombro. Tá. É um exercício chamado na academia de desenvolvimento de ombro. Olha que beleza, tá geladinho, vai E ela refrescar, pode fazer né, Jô? sentada. Olha que coisa interessante. É interessante segurar no meio, tá, Jô? Só um minutinho. Segura bem no meio da garrafinha, tá? Joga o bracinho um pouquinho mais assim para trás. Mesmo, isso. Né? Faz o movimento, flexionando o cotovelo, sobe lá em cima. Isso. Vamos fazer 5 movimentos. Bom que é sentado, né, gente? É. Joga um pouquinho mais para trás e flexiona mais o cotovelo. Isso. Sobe lá em cima. Ok. Vai essa e vai mais uma. Esse é um exercício que pode ser feito. Nessa fase... Série de quantos eu tenho que fazer? Volume de 10 repetições, tá de bom ótimo. tamanho. Tudo vai ter uma relação com a intensidade, o quanto que essa intensidade representa para ela. Tá pesado, Josi? Não. Tranquilo? Suou? Nem ficou ofegante? Olha que beleza, né? Já dá Então para sair correndo. Então essa é uma possibilidade. A gente tem uma outra possibilidade de fazer um trabalho para a musculatura do tríceps, que vai ser muito utilizada depois no dia a dia. É esse exercício aqui que se chama tríceps francês. Ela vai segurar ó, com a mão no cotovelo, como se fosse martelando, não é? Tá. Então é um exercício bem tranquilo também. Olha lá, a Josi está craque já, hein? Olha que beleza. Faz o movimento, sobe lá em cima, desceu, subiu, ó, perfeito. Então o músculo do tchau-tchau aqui, ele já está sendo ativado, ok? Músculo interessante. No caso, é importante fazer de um lado e depois do outro, né, pessoal? A gente vai mostrar só um lado aqui por questões do tempo e também a gente está fazendo um volume aqui de 5 repetições, lembrando para o pessoal de casa que interessante é umas 10 repetições já tá de bom tamanho, ok? Certo. O que mais que depois a gente vai fazer um exercício que é para musculatura lombar. Tá. Pessoal, e para musculatura dorsal, que é a musculatura que sofre muito durante toda a gestação, enfraquecida, encurtada. Tá. Normalmente as mulheres já sofrem com isso porque usa salto, né? Depois da gestação complica mais ainda. Então a gente vai usar um recurso que é um tensor, como esse daqui, que pode ser adquirido em vários lugares, é bem baratinho. É um exercício que ela vai fazer, ela vai segurar aqui o tensor. Eu vou fazer uma tração aqui, ela vai fazer uma remadinha, remando, Josi. Isso, ok, olha lá, que beleza. Esse é um exercício que está trabalhando a musculatura dorsal das costas, que vai ajudar muito na postura, ok? Agora segura o bracinho esticado, Josi. Vem com a coluna um pouquinho para frente, agora volta com o braço esticado. Você mantém o braço esticadinho, só vem para frente e para trás com a coluna, isso. Ó, esse aqui já é uma outra variação. Tá. É um exercício que vai trabalhar já mais a cadeia inferior da coluna, a lombar, que é um músculo que sofre bastante com o processo de gestação. É importante frisar que, olha, a gente está fazendo um movimento com ângulo reduzido para não prejudicar, para não pressionar então, mais. Você tem que ir no limite, inclusive, da barriga. Exatamente. Então, é um trabalho já bem direcionado a ela. Tá. Voltou. Josi, tudo bem? Cansou? Tá belezinha? Ai, tá vendo? Tá craque, vendo? tá atleta, né? E aí agora eu vou pedir para ela ficar de pé um minutinho. Certo. A gente vai fazer um outro exercício interessante que é para trabalhar o bíceps, que é um músculo que também vai ser muito utilizado para carregar sua fita. Com quantos quilos já? A minha bebê? É. Eu acredito que uns 2 quilos. Uns 2 quilinhos. Ela tá falando aqui 2 quilos, né, gente? 2 quilos. Então, ó, vai ter que precisa. segurar por muitos minutos lá no tchuc-tchuc-tchuc, né? Nesse momento. Na verdade, ó. E aí precisa estar fortalecida essa musculatura do bíceps. Então segura aqui com as mãozinhas abertas. Isso, coluninha, desceu todo o bracinho aqui, faz toda a extensão do cotovelo, desce lá embaixo aqui, Josi, ó. Assim. E sobe, isso. Isso. Olha que beleza. Coluna estável, tranquilo movimento. Se de repente você vai fazer na sua casa e sente um incômodo, sente que vai balançar muito o seu tronco, faça esse movimento apoiado na parede,
porque ele vai te deixar um pouco mais estável. Perfeito. Givanildo, olha, então com okay. 2 garrafinhas de água e um extensor eu consigo fazer uma série bem legal para ir trazer qualidade. Tem várias possibilidades. Tem um músculo também que tem que ser trabalhado, que é essa musculatura interna. Tá. Até para quem pretende ter parto normal, é importante fortalecer todo o assoalho pélvico, musculatura inferior abdominal, musculatura adutora. Então vamos fazer o seguinte, a nossa série de exercícios para gestante a gente vai continuar aqui no Vida Plena. Espero que sim, para continuar ajudando as mamães. Na próxima vez que a gente falar sobre esse assunto, a gente vai falar sobre esses exercícios para quem quer ter parto normal, inclusive uma vantagem aí para a saúde da mulher, para a saúde do bebê. Queria agradecer a sua presença, Givanildo, mais uma vez. É um prazer sempre aqui colaborar com o programa. Deus, muito obrigada também. Estamos aí aguardando a chegada da Angeline aqui no programa Vida Plena, trazendo sempre essas dicas para você que acompanha o nosso programa. Qualquer dúvida, eu quero saber sobre determinada atividade, posso, não posso fazer? Entre em contato com a nossa produção. 0300 10 07 940. 0300 10 07 940 ou então acesse a internet e mande o seu recado para a gente, vidaplena@boavontade.com. E olha, falamos sobre a força das mães, né, desse coração que é tão importante, uma força que se manifesta inclusive já nesse período da gestação, né, o cuidado, essa análise que nós vamos fazer, toda essa mudança que ocorre no corpo da mulher, não é por acaso. Nós temos essa capacidade de vencermos aí grandes desafios, só está começando, as mães sabem bem disso. A gente vai para o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente continua a falar sobre este assunto e o convite é para que você continue conosco.